Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos. Glória a Deus. Hoje estou aqui novamente para estarmos lendo mais dois capítulos. Hoje é o capítulo 31 e o capítulo 32 de Deuteronômio. A gente vai estar dando uma lida nesses dois capítulos aí, conforme o nosso objetivo aí de estar lendo a palavra toda, né? Então, graças a Deus. Vamos fazer uma breve oração e que Deus nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nos perdoa nossos pecados, nossas fraquezas. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta nesse dia de hoje com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. No capítulo 31 fala bem assim, ó. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com que elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com ela tudo o que eu ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará e não tenha medo, não desanime, né? Então era essa a palavra que Moisés estava encorajando ali a respeito de Josué, né? Então Josué ia estar tomando a frente ali, né? Moisés não ia estar mais, mas Josué ia estar caminhando ali, liderando, né? E Deus ia estar na frente. E para ser corajosos ali, está falando, né? Para não ter medo, né? E está prosseguindo, né? No versículo 9, Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier, apresentem-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Vocês levarão esta lei, vocês lerão essa lei perante eles para que a escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Enfim, ele está ali orientando essa lei toda aí que estava sendo falada, ela estava sendo escrita, né? E Moisés falou, digamos, ordenou eles sempre tá lendo e orientando os filhos, né, para que aprendam a temer ao Senhor, a Deus, né, no caso, né? O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente na tenda do encontro, onde darei incumbência a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram à tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimento os atingirão.
E naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Aqui o Senhor já está revelando para eles, né? Digamos, tanto para Josué quanto para Moisés, eles estão conversando, ele está falando esse relato aqui, que o povo ia se desviar, já, digamos, ia estar se dobrando a outros deuses daquela terra que eles estavam tomando posse, né? Que estavam entrando. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os estiver introduzindo na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, essa canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhe prometi, sobre juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhe prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportassem a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer, reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam e ainda evoquem os céus e a terra, para testemunharem contra eles, pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que ordenei a vocês. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova, e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês têm feito, né? Enfim, interessante a gente ver a questão aqui que ele está falando da lei, né? Então, na arca que tinha, essa lei, esses escritos que a gente está lendo, ele escreveu num livro e estava junto com a arca, né? Então, ele já estava testemunhando a respeito daquele povo. Falou: olha, eu falei para vocês o que ia acontecer e realmente, para frente, a gente vai ver que esse desfecho aí vai ser acontecer mesmo, né? Então, até Deus não é homem que minta, né? Então, tudo que ele fala ali, o que ele sabe, ele vai acontecer, né? O que ele pronunciou, né? Enfim, eles tinham a lei ali e estava andando junto com eles, era para ser lida diariamente, digamos, dá para entender dessa forma, para estar mostrando para os filhos e para os sacerdotes como que era para ser feito, né? E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. No capítulo 32 ele começa falando sobre esta canção, né? Escutem, ó céus, e eu farei, ouçam a terra as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras planas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha. São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante?
Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e o formou? Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muitas passadas. Pergunte aos seus pais, e esses contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele os protegeu e dele cuidou. Guardou-os como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada para sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro os ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e os alimentou com o fruto dos campos. Ele os nutri com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com, com coalhada e leite, do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Baza, e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu espumoso sangue das uvas. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Essa rocha é interessante, né, que a gente vai ver que Cristo é essa rocha, né? Então ele já está trazendo até nessa minha Bíblia que ele está com R maiúsculo, de rocha, rocha sólida, né? Ele os deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a Deus que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus e irritam-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de que não é povo meu, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, né? Enfim, ele está falando ali sobre provocar ciúmes, né? Se a gente pegar ali Romanos capítulo 11, ele fala que o povo de Israel hoje tem ciúme, digamos, despertou um ciúme por causa que nós aceitamos o Messias, nós cremos em Jesus e eles não, né? Então, para provocar ciúmes, então nós já estamos nesse contexto também, né? Então ele já está tratando com a gente aí, né? Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Aí ele já está prevendo o final, já, né? Amontoarei desgraça sobre eles e contra elas gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastaram no pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temia a provocação do inimigo, que o adversário estendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim, né? Então, tá aí
um veredito aí que o Senhor está falando aí contra esse povo, né? E ele continua aqui, ó, no versículo 30. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois, porém, em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como com que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes e veneno mortal de cobras. Acaso não guardarei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá: agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente, e a minha mão empunhá-la para julgar, e eu me vingarei dos meus adversários, e retribuirei àqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne. E o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos, né? Cantem de alegria, ó nações, como o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários, e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês, solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: subam as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas do Meriba, em Quedes, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará nela, que estou dando ao povo de Israel, né? Enfim, aqui ele está falando sobre Moisés, né? Que naquelas águas de Meriba lá, ele e Arão, eles foram, era para só falar para a rocha da água, né? E eles acabaram batendo na rocha. E o Senhor ali se irou com eles, né? E eles pecaram contra o Senhor porque não obedeceram conforme Deus tinha pronunciado para eles, né? Enfim, termina aqui o capítulo 32, né? Graças a Deus, Deus abençoe você que está acompanhando. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aí junto nas próximas leituras. Até mais, até a próxima.